Ô, Caio, eu saí da igreja cristã, não sei do qual, não vou falar o nome, porque eles processam, né? É, porque eu vi que muitas doutrinas não resistiam à comparação com a palavra. Sei. Entendeu? Eu ouvi agora umas pessoas dessa igreja, provavelmente aí, dessa que tem nome de vitamina, de remédio, de abreviação, nessa não? Parece o nome de motocicleta Honda, enfim, que é muito frequente aqui no Papo de Graça. Viajaram comigo agora. Ah, sim, mas não é esse pessoal não. Não é não? Não, esse pessoal eu falo o nome normal. Sei. É um pessoal que já te processou. Ah, sim, então todo mundo já sabe. É, pessoal do Tonho lá. É. Cara do Tonho. É. Pois então, eu comecei a entender o Evangelho da Graça estudando a Bíblia e vendo outros pregadores até chegar em você. Acontece que meus pais e meu irmão mais novo estão lá, sabe? Sei. Meu pai disse que agora eu sou desigrejado e eu disse a ele que no máximo eu era destemplado. Destemplado. É, mas ele me pede para voltar porque lá eu recebi muitas bênçãos. Elas vieram porque estava lá. Eu estava lá. Se você não for àquele lugar, não tem bênção. Só chove bênção naquele metro quadrado. Tem bênção lá. Esse Deus está preso àquele telhado. É o Deus dos telhados. Deus dos telhados. Deus dos telhados. Isso. Que não é de amianto. Não, pode que dá cana. Não, mas não, ali tanto faz. Em geral, é o Deus dos telhados. Pois então, eu disse a ele, sabe, pro meu pai, que Deus não tem intermediários para abençoar os seus. Aí a minha mãe disse que Deus tem uma grande bênção para mim, mas só vai conceder se eu voltar para lá. Sim. Quando eu me voltar novamente para Deus, porque Deus está lá. Deus mora ali. Naquele pedaço lá. É. Meu irmão disse... Esse pessoal não deveria nunca nem dizer Maranata. Não pode falar. Vem Jesus. Maranata significa vem Jesus. Não devia nunca dizer Maranata, porque Jesus já mora lá, então. Para que dizer vem se ele já está? Se ele fora dali não abençoa, é porque ele já é o dono do lugar. Então não precisa nem voltar. Basta a gente mudar para lá. Jesus está lá. Ele já mora ali mesmo. E aí? Engraçado. Só tá lá. Que horrível, né? Queria que tivesse lá em casa também. No meu quarto, né? Como Jesus. Jesus era um bobo. Porque falou, entra no teu quarto e fala com teu pai, que está em secreto. Ele estava totalmente enganado. Porque não é no teu quarto. Deus, o Pai, só está lá, naquele endereço. No teu quarto, não. Jesus falou isso precipitadamente. Jesus se enganou aí. Jesus, sem saber, trabalhou muito contra essa noção de congregação debaixo do mesmo telhado e que seja detentora da bênção de Deus sob aquele telhado. Jesus desconstruiu muito essa ideia e nós estamos refazendo. Já tem 2000 anos que a gente está refazendo essa estabilidade que o Evangelho, que Jesus tiraram. Quando disse não é nem neste lugar, nem naquele lugar, nem em lugar nenhum, pode ser em qualquer lugar, entra no teu quarto, Deus é Espírito. Isso aí foi uma confusão. Ele vacilou aí? Vacilou demais, ele tirou muito poder da mão da gente. Onde quer que as pessoas creiam nisto, estraga tudo. O cara entra nessa de Jesus e estraga os negócios da igreja. Pois é, aí ele falou do pai, falou da mãe, agora falou, meu irmão disse para eu parar de estudar tanto a Bíblia, senão eu vou ficar ateu. Né? Quanto mais estudar a palavra... E o irmão dele também é frequentador lá do negócio que Deus vai está lá. Vai ficar ateu sim, vai ficar ateu daquele Deus de lá. O Deus que mora lá. Deus daquele telhado. Você vai passar a descrer que existe Deus sob aquele telhado. Vai ficar ateu à medida em que você fique destelhado daquele lugar. É uma coisa linda. Vai, Bruno. Pois é, Caio, eu gosto dos meus pais, do meu irmão, sabe? E eu não quero contender contra eles. Não contenda.
O que eu faço para eles entenderem que Deus Nada. não é encaixotado numa agremiação religiosa? Viva o Evangelho com todo amor, cheio de graça, sem discussão, sem briga, sem confusão, sem enfrentamento, só viva. Viva. Seja aquele que perdoa, seja aquele que busca reconciliação, seja aquele que faz fácil a vida, seja aquele que abre portas, seja aquele que constrói pontes, seja aquele que sorri primeiro, seja aquele que olha com bondade logo, seja aquele que vence pela espontaneidade do amor toda a carranca planejada, qualquer que tenha sido a decisão contrária que eles tenham decidido em relação a você. Ou seja, seja um Jesusinho aí na sua casa, obrigue-os a terem que desgostar de Deus em você, a desgostarem de Jesus em você. Se eles tiverem que ter raiva de alguma coisa, vai ser de Jesus em você. E não de você brigando e opinando, opiniões diferentes, vozes exaltadas. Não. Você não. Você vai viver a prática do amor, foi o que Jesus ensinou no Evangelho de João, no capítulo 15, quando ele disse: se vocês se amarem, o mundo vai crer. Se você amar e amar a eles, o antagonismo deles vai dar lugar a uma presença poderosa, que é um conflito enorme. E por que eles que habitam esse telhado, onde Deus supostamente está, não tem a paz que você tem, não tem a calma que você tem, não tem a tranquilidade que você possui, não tem a paciência que habita você, não tem a simpatia que está presente na sua vida, não tem a paz de Cristo que excede a todo entendimento. É o amor que dá testemunho da verdade, segundo o Evangelho de Jesus. Ah, sim. Então não me pergunte, né? Ele está te perguntando se cabe na base dele. Bom, eu não tenho base bíblica em lugar nenhum. É. Não tem em lugar nenhum. Ele poderia vir com alguma coisa do templo de Israel. Não mexer nada no templo, nem isso nem aquilo. Nós não somos gente do templo, não é nem no templo de Jerusalém, nem no altar de Jerezim que se deve adorar. Deus é Espírito. Essa pergunta acaba, essa resposta de Jesus acaba todas essas perguntas. Não é nem aqui em Jerusalém, não é ali, não é no templo, nem em lugar nenhum, é aqui. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Onde a tua pergunta entra depois disso? É só pensar. Entra no lugar? É claro que não. Então não me pergunta. Não tem mais base bíblica. Jesus matou o templo. O templo é Cristo, ressuscitado entre os mortos. O templo sou eu, habitado por Jesus. São os templos que Deus tem. Fora isso, ele não tem templo mais em lugar nenhum. Deus só tem templos humanos. Deus só tem templos vivos. Vocês não entenderam até agora isso? Então de manhã pode ter uma festa, à tarde pode ter um funeral, à noite pode ter um culto, de madrugada pode ter uma dança. E daí? O que importa é quem sou eu aqui. Não entenderam ainda? E aí, brother? É isso aí. Ele fala assim, haja vista que é uma igreja. Que Posso igreja? usá-la Igreja para- sou eu. O que é igreja? Que prédio é igreja? Desde quando tijolos viraram igreja? Igreja é uma coisa de gente viva. São os chamados para fora. São os que ouvem. Tijolo não ouve, parede não ouve, púlpito não ouve. É gente que ouve. Ai, Jesus, socorro. Ele fala assim, tenho dúvidas, pois Jesus expulsou os cambistas de dentro da igreja. Estavam lá. Me ajude. Quem dera estivessem dando aula de jiu-jitsu, né? Mas estavam vendendo sacrifício, vendendo oração, vendendo culto, vendendo resposta de oração, vendendo o que se vende aqui entre nós, era a mesma coisa. Não era por causa da atividade. E nem é mais o templo, porque o templo morreu. Jesus mesmo disse, não ficará pedra sobre pedra, o templo sou eu. Este templo sou eu.
Está lá em Ezequiel. E em João 7, Jesus se levanta e diz, para se cumprir a Escritura, ele se referia ao templo novo que Ezequiel sobre ele profetizara, dizendo, esse templo sou eu, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse templo é todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas vocês não entendem, a religião é o diabo na mente de vocês. Ai, cara, é um trabalho de louco. Esse de ensinar a mesma coisa, mas não entra. E a minha alma pede compaixão aos céus, sinceramente.